Imagine uma ampulheta gigante onde a areia não para de cair, mas com um detalhe crucial: você não consegue ver quanto resta no topo. A maioria de nós vive como se o reservatório fosse infinito, desperdiçando punhados preciosos de grãos em discussões inúteis, preocupações vazias e esperas intermináveis por um futuro que talvez nunca chegue. É uma cegueira coletiva que nos faz tratar o tempo, o nosso único recurso verdadeiramente finito, como se fosse um lixo sem valor, enquanto protegemos nossas posses materiais com unhas e dentes. Você já parou para pensar que cada segundo que passa é uma pequena morte? O que vivemos até este exato momento já não nos pertence mais. Pertence ao passado, ao domínio da morte. No entanto, continuamos a adiar nossa felicidade, nossa paz e nossos sonhos para uma data incerta no calendário, como se tivéssemos assinado um contrato de imortalidade com o universo. Essa é a maior tragédia humana. Morrer sem nunca ter realmente começado a viver, perdidos em um labirinto de obrigações que nós mesmos criamos. Sêneca, o grande filósofo estoico, observou essa loucura há 2000 anos e suas palavras ecoam hoje com uma força devastadora. Ele nos alertou que a vida não é curta. Nós é que a fazemos curta ao desperdiçá-la com futilidades. Estamos cercados por distrações que sugam nossa energia vital, deixando-nos exaustos e vazios ao final do dia. Corremos atrás de status, de validação alheia e de confortos passageiros, enquanto a areia da nossa ampulheta continua a descer silenciosamente, sem pausas para negociações. A procrastinação não é apenas o adiamento de uma tarefa, é o assassinato lento da sua própria existência. Cada vez que você diz "depois eu faço" ou "quando eu tiver dinheiro eu aproveito", você está jogando fora a única coisa que realmente possui. A vida está acontecendo agora, no pulsar do seu sangue e no ritmo da sua respiração. Mas você insiste em olhar para o horizonte, ignorando o chão que pisa. É preciso um choque de realidade para acordar desse transe hipnótico que nos convence de que o tempo é um recurso renovável. Neste exato instante, você tem uma escolha: continuar permitindo que o tempo escorra entre seus dedos ou fechar o punho e reivindicar cada segundo como seu. O manifesto de Sêneca sobre a brevidade da vida não é um lamento fúnebre, mas um grito de guerra pela liberdade pessoal. Se você sente que os dias estão passando rápido demais e que o significado está fugindo de suas mãos, este é o momento de parar de apenas existir e começar, finalmente, a viver de acordo com a sua própria vontade. Seja bem-vindo a uma jornada de despertar. Hoje, mergulharemos profundamente nas lições de Sêneca para entender por que estamos tão ocupados sendo infelizes. Se você busca uma mente mais forte e deseja retomar o controle do seu destino, já curta este vídeo e inscreva-se no canal para não perder as próximas reflexões estoicas que podem mudar sua perspectiva de mundo. Aproveite agora para deixar um comentário dizendo de qual cidade você está assistindo. Queremos saber até onde a sabedoria estoica está chegando hoje. Sua interação é fundamental para que este manifesto alcance mais pessoas que, assim como você, sentem que a vida está passando rápido demais. Prepare-se, pois o que você vai ouvir a seguir não é apenas filosofia antiga, é um manual de sobrevivência para o caos moderno. O relógio não para. E a nossa conversa sobre como viver de verdade começa agora, sem mais desculpas ou adiamentos desnecessários. A maioria das pessoas reclama que a natureza foi mesquinha ao nos conceder um tempo tão limitado. Elas sentem que a vida termina justamente quando estão começando a entendê-la, ou que os anos voam rápido demais para que qualquer propósito real seja alcançado. No entanto, o problema não está na quantidade de tempo que recebemos ao nascer, mas na forma vergonhosa como o desperdiçamos.
Não recebemos uma vida curta, nós é que a tornamos curta por pura negligência e falta de foco. Somos como um herdeiro que recebe uma fortuna imensa, mas a dissipa em poucos dias por não saber administrar seus gastos, enquanto aquele que recebe pouco, mas gere com cuidado, faz sua riqueza durar para sempre. Observe como somos extremamente ciumentos com nossas propriedades financeiras e materiais. Se alguém tenta invadir nosso terreno ou roubar nosso dinheiro, estamos prontos para lutar, para processar e para proteger o que é nosso com toda a agressividade possível. Mas quando se trata do nosso tempo, permitimos que qualquer um o invada. Vizinhos, colegas de trabalho e estranhos na internet roubam nossas horas sem pedir permissão. E nós entregamos esse tesouro de bandeja. É uma contradição absurda. Protegemos o que pode ser reposto e jogamos fora o que é absolutamente irrecuperável, agindo como se fôssemos viver para sempre. Essa ilusão de imortalidade é o que alimenta a mediocridade humana. Você vive como se tivesse um suprimento infinito de dias, tratando cada hora como se fosse descartável. Mas a verdade é que desde o momento em que você nasceu, o cronômetro começou a regressão. O tempo que passou pertence à morte. Sêneca nos convida a olhar para trás e contar quantas horas perdemos com dores inúteis, alegrias bobas, desejos gananciosos e conversas vazias. O saldo é aterrorizante, pois percebemos que morremos muito antes do que imaginávamos, sem nunca termos possuído o nosso próprio tempo. Pense nas vezes em que você se sujeitou a fazer coisas que não queria apenas para agradar pessoas que você nem sequer respeita. Quanto da sua vida foi sugado por obrigações sociais sem sentido e por uma rotina que não reflete seus valores. A vida de muitos é uma sucessão de momentos roubados por terceiros. Eles não vivem para si mesmos, vivem como servos de expectativas alheias. Quando finalmente chegam à velhice, olham para trás e percebem que o corpo está gasto, mas a alma continua virgem de experiências reais, pois nunca tiveram a coragem de dizer não às invasões externas. Ser prodígo com o tempo é a maior das ignorâncias. Se você perder R$1.000 hoje, sabe exatamente quanto perdeu e sente a dor do prejuízo. Mas se você perde 3 horas rolando a tela do celular em conteúdos que não agregam nada, você não sente a perda, porque não consegue visualizar o tempo sumindo. No entanto, essas 3 horas nunca mais voltarão. Elas foram subtraídas da sua conta final e, ao contrário do dinheiro, não podem ser recuperadas com trabalho extra. O tempo é a única moeda que não aceita depósitos, apenas saques constantes e inevitáveis. Precisamos aprender a ser avarentos com nossos dias. Ser avarento com o dinheiro é vício, mas ser avarento com o tempo é virtude. É o reconhecimento de que cada pôr do sol é um evento único e que cada conversa com quem amamos é um privilégio que pode não se repetir. O estoicismo nos ensina que o sábio é aquele que não permite que nenhum minuto de sua existência seja desperdiçado em coisas que não contribuem para o seu crescimento ou para o seu caráter. Ele protege sua mente das distrações, como se protegesse um castelo sitiado, sabendo que a paz interior depende dessa vigilância constante. Olhe para as pessoas ao seu redor que são consideradas bem-sucedidas. Muitas delas são, na verdade, as mais pobres de tempo. Estão sempre correndo, sempre ocupadas, sempre presas a reuniões e compromissos que as impedem de desfrutar da própria vida. Elas acumulam fortunas que não terão tempo de gastar e prestígio que não lhes traz serenidade. Sêneca as chama de ocupadas, sugerindo que a ocupação constante é uma forma de fuga da realidade. Elas não têm tempo para a filosofia, não têm tempo para a introspecção e, portanto, não têm tempo para a vida. A vida real acontece no lazer, mas não no lazer da preguiça, e sim no lazer da alma.
É o tempo dedicado a entender quem somos e qual o nosso papel no cosmos. Sem isso, somos apenas engrenagens em uma máquina que nos consome e nos descarta quando não somos mais úteis. A brevidade da vida se torna uma sentença cruel para quem não sabe ocupá-la com o que é eterno. Se você quer parar de sentir que os anos estão fugindo, precisa primeiro fechar as portas para tudo o que é trivial e insignificante. A ironia é que muitos planejam começar a viver apenas quando estiverem velhos. Eles dizem: aos 60 anos vou me dedicar ao que gosto. Que garantia você tem de que chegará aos 60? E se chegar, que garantia tem de que terá energia e clareza mental para aproveitar? É um erro crasso reservar para o final da vida os restos do seu tempo. O melhor da vida deve ser vivido agora, enquanto seus sentidos estão aguçados e sua vontade está firme. Adiar a vida é a forma mais refinada de suicídio, pois você mata o presente em nome de um futuro incerto. Mas por que caímos nessa armadilha de estarmos sempre ocupados, mesmo quando as tarefas não nos levam a lugar nenhum? A resposta reside em uma verdade desconfortável. A ocupação excessiva é, muitas vezes, uma anestesia para o vazio da alma. Um ruído que criamos para não ouvir o silêncio que nos questiona sobre o sentido de tudo isso. Sêneca descreve com precisão cirúrgica a figura do homem ocupado. É aquele que está sempre ofegante, correndo de um lado para o outro, resolvendo problemas alheios, acumulando cargos e responsabilidades, mas que, se você lhe perguntar o que realmente realizou no final do dia para sua própria evolução, ele não saberá responder. Essas pessoas estão em toda parte, na política, nos negócios e até nas redes sociais. Elas confundem movimento com progresso. Elas acham que, por estarem exaustas ao fim do dia, estão vivendo intensamente, quando na verdade estão apenas sendo consumidas por uma rotina que não lhes pertence. A ocupação constante é um vício socialmente aceito. Nós aplaudimos quem diz que não tem tempo para nada, como se isso fosse um sinal de importância ou de virtude. Mas, para os estoicos, isso é um sinal de escravidão. Quem não tem o controle sobre sua própria agenda é um escravo. Não importa o tamanho do seu salário ou o título que carregue no peito. O homem ocupado está sempre no futuro, planejando o próximo negócio, ou no passado, remoendo o que já foi, mas ele nunca está presente. E por nunca estar presente, ele nunca experimenta a vida, que só acontece no agora. Perceba como a mente ocupada é uma mente ansiosa. Ela nunca consegue repousar. Mesmo quando o corpo para, a mente continua girando, preocupada com o que ainda falta fazer. Sêneca nos alerta que essas pessoas são as que mais sofrem quando a morte se aproxima, pois percebem que passaram a vida inteira se preparando para viver, mas nunca chegaram a cruzar a linha de partida. Elas gastaram sua energia vital em tarefas que o tempo apagará sem deixar rastro, como pegadas na areia que são varridas pela primeira onda da manhã. A verdadeira ocupação deve ser com a própria sabedoria. Tudo mais é acessório. Quando você se dedica a estudar os grandes pensadores e a aplicar a virtude no seu cotidiano, você expande sua vida. Você deixa de viver apenas os seus anos e passa a viver todos os séculos de sabedoria que vieram antes de você. O homem sábio nunca está desocupado, pois sua mente está sempre engajada em compreender a verdade. Já o homem comum está sempre ocupado com o trivial, e por isso sua vida parece tão curta e sem significado, mesmo que ele dure 100 anos. Existe uma diferença abismal entre durar e viver. Um navio que é jogado de um lado para o outro por uma tempestade, logo na saída do porto, não teve uma longa viagem. Ele apenas teve uma longa permanência no mar sob condições adversas. Assim são muitas pessoas. Elas envelheceram, os cabelos ficaram brancos, a pele enrugou, mas elas não viveram muito, apenas duraram muito tempo.
Elas foram jogadas pelas circunstâncias, pelos desejos e pelas pressões externas, sem nunca terem segurado o leme da própria existência com firmeza. A falta de lazer produtivo é o que mata a alma. Sêneca não defende que devemos ficar deitados sem fazer nada, mas que o tempo livre deve ser usado para o cultivo da mente. O lazer estoico é uma atividade nobre. É o momento em que você se desliga do barulho do mundo para ouvir a voz da razão. Sem esse espaço de silêncio e reflexão, você se torna apenas um reflexo das opiniões dos outros, uma massa de manobra que segue o rebanho sem questionar para onde está sendo levada. Muitos buscam a ocupação para evitar o encontro consigo mesmos. É assustador encarar a própria solidão e perceber que por trás dos títulos e das posses há um vazio que precisa ser preenchido. Por isso, as pessoas buscam festas, barulho, entretenimento barato e trabalho excessivo. Elas querem ser distraídas da própria realidade. Mas essa fuga tem um preço altíssimo, a perda da própria essência. Ao fugir de si mesmo, você foge da única pessoa que poderia dar sentido à sua jornada nesta terra. Sêneca observa que as pessoas ocupadas são as que mais reclamam da brevidade da vida, pois quando o fim chega, elas sentem que foram pegas de surpresa. Elas estavam distraídas demais para notar que a vida estava passando. Elas achavam que a morte era algo que acontecia apenas com os outros, em um futuro distante. Mas a morte caminha ao nosso lado todos os dias. Ela está presente em cada respiração que não volta. O ocupado ignora essa realidade até que é tarde demais para mudar de curso. Liberte-se da necessidade de estar sempre fazendo algo útil para o mundo e comece a fazer algo útil para você. Recupere o seu tempo das mãos dos ocupados e dos aproveitadores. Aprenda a desfrutar da sua própria companhia, sem precisar de estímulos externos constantes. A vida só começa a ter peso e profundidade quando você decide que não será mais um joguete nas mãos do acaso e das obrigações vazias que a sociedade tenta lhe impor. A maior forma de ocupação, no entanto, é a preocupação com o amanhã. É aqui que reside o maior ladrão de vidas, a procrastinação do viver real em favor de uma expectativa futura, que pode se provar uma grande ilusão. A procrastinação é o maior desperdício de vida. Ela nos rouba o presente ao prometer um futuro que nunca se concretiza como imaginamos. Adiamos tudo, a nossa paz, a nossa saúde, o nosso convívio familiar e a nossa busca pela verdade. Dizemos a nós mesmos que começaremos a ser felizes quando o projeto terminar, quando as dívidas forem pagas ou quando os filhos crescerem. Mas a vida não espera por essas condições ideais. Ela flui incessantemente, e enquanto adiamos o ato de viver, ela passa por nós e se vai para sempre. Sêneca é implacável ao criticar quem reserva para a velhice o tempo de cuidar da alma. É ridículo pensar que o período em que o corpo está mais fraco e a mente mais cansada será o momento de buscar a virtude e a sabedoria. O momento de ser pleno é agora, com o vigor que você possui hoje. Cada dia que você acorda é uma nova oportunidade de exercer a sua vontade soberana. Se você não é dono do seu hoje, dificilmente será dono do seu amanhã, pois o hábito de adiar se torna uma prisão da qual é quase impossível escapar. A expectativa é o maior inimigo da serenidade. Quando você vive esperando por algo, você entrega o seu bem-estar nas mãos da sorte. Você se torna um refém do "e se". O estoico sabe que o futuro é incerto e que a única coisa que realmente nos pertence é o momento presente. Viver na expectativa é como tentar segurar a água com as mãos. Ela escorre e você fica com sede. Ao focar no presente, você torna sua vida sólida, pois cada ação realizada agora tem um valor intrínseco que não depende do que virá depois. Muitas pessoas passam a vida inteira se preparando para um palco que nunca será montado.
Elas estudam, acumulam, planejam e ensaiam, mas nunca entram em cena. Elas morrem nos bastidores da própria existência. Sêneca nos convoca a entrar em cena imediatamente. Não espere pela perfeição, pois ela não existe. Use os instrumentos que você tem no lugar onde você está e faça o que precisa ser feito para ser o homem ou a mulher que você nasceu para ser. O tempo da ação é sempre o agora. A brevidade da vida se torna aparente quando olhamos para as nossas listas de coisas a fazer antes de morrer. Perceba como a maioria desses itens depende de fatores externos. Queremos viajar para tal lugar, queremos comprar tal objeto, queremos atingir tal cargo. O estoico inverte essa lógica. Sua lista de prioridades deve conter coisas que dependem apenas de si mesmo. Ter coragem, ser justo, manter a calma, agir com benevolência. Essas coisas não precisam ser adiadas. Elas podem ser vividas neste exato instante, transformando cada minuto em algo eterno. O amanhã é uma terra desconhecida e perigosa. Ninguém tem o direito de contar com ele. Sêneca nos ensina a viver cada dia como se fosse uma vida inteira. Se você termina o seu dia tendo agido com integridade e tendo aproveitado o seu tempo com sabedoria, você já viveu o suficiente. Se a morte vier esta noite, ela o encontrará satisfeito e realizado, não como alguém que foi interrompido no meio de um adiamento infinito. A plenitude não se mede pela contagem dos dias, mas pela qualidade da presença em cada um deles. Considere a tolice de quem vive apenas para acumular riquezas para os seus herdeiros, sacrificando a própria existência no processo. Eles trabalham até a exaustão, negligenciam sua saúde e sua paz interior, tudo para deixar um monte de ouro para pessoas que muitas vezes nem sequer respeitam sua memória. Eles são os administradores de bens alheios, não os donos de sua própria vida. Quando percebem o erro, o tempo já se esgotou e eles morrem em meio a posses que não podem levar, sentindo o gosto amargo do arrependimento. Para Sêneca, a vida é como um banquete. O sábio se serve do que está disponível, aproveita a conversa e, quando chega a hora de ir embora, levanta-se da mesa sem reclamar, grato pelo que experimentou. Já o tolo se recusa a comer o que está diante dele, esperando por um prato melhor que está na cozinha, e reclama quando as luzes se apagam e ele ainda está com fome. Não seja aquele que passa fome em um banquete farto por estar distraído demais com o que ainda não foi servido. Domine a arte de encerrar cada dia com um balanço positivo. Antes de dormir, pergunte-se: o que eu fiz hoje que valeu a pena? Fui senhor do meu tempo ou escravo dos meus impulsos? Se a resposta for negativa, não se desespere, mas use essa dor como motivação para que o amanhã seja diferente. O arrependimento só é útil se ele for o combustível para a mudança imediata. O tempo é um mestre severo que não aceita desculpas, mas que recompensa generosamente quem decide respeitá-lo. A questão não é viver muito, mas viver o suficiente. E o suficiente é atingido quando você para de fugir do agora e abraça a realidade com todas as suas forças. Mas como distinguir entre o que é viver de verdade e o que é apenas o passar mecânico dos anos? Muitas vezes confundimos a extensão da vida com a sua intensidade. Um homem que viveu 80 anos em um transe de rotina, sem nunca ter tido um pensamento original ou um ato de coragem, viveu menos do que um jovem de 20 anos que abraçou a sabedoria e enfrentou o destino com dignidade. A vida não deve ser medida pelo tempo que dura, mas pelo uso que se faz dela. Há pessoas que são como árvores, que crescem muito, mas nunca dão frutos. Elas ocupam espaço, consomem recursos, mas não deixam nada de valor para trás, nem para si mesmas.
Viver de verdade requer consciência. Significa estar acordado para o fato de que cada escolha é uma renúncia. Quando você escolhe a mediocridade, você está renunciando à sua grandeza. Quando escolhe o medo, está renunciando à sua liberdade. Sêneca nos convida a sermos os autores da nossa própria história, não meros figurantes. Isso exige que olhemos para a nossa mortalidade não com pavor, mas como um lembrete constante de que o nosso tempo é sagrado e não deve ser entregue a futilidades. A pessoa que realmente vive é aquela que consegue olhar para o próprio passado sem vergonha e para o futuro sem ansiedade. Ela está tão ancorada no presente que o tempo deixa de ser um inimigo. Ela entende que o universo é movimento e mudança, e ela se move em harmonia com essa lei. Ao contrário dos ocupados, ela tem tempo para o que é essencial. Ela sabe apreciar o silêncio, a beleza de uma ideia profunda e a companhia de almas nobres. Para ela, a vida é uma oportunidade constante de exercício da virtude. Observe como a maioria das pessoas se sente entediada quando não tem nada para fazer. O tédio é o sinal de uma alma vazia, que depende de estímulos externos para se sentir viva. O sábio nunca está entediado, porque o seu mundo interior é rico e vasto. Ele encontra prazer na contemplação e no estudo. Ele não precisa de festas barulhentas ou de distrações constantes para fugir da própria mente. Pelo contrário, ele busca o recolhimento como uma forma de fortalecer sua conexão com a razão. Sêneca argumenta que a vida de quem se dedica à sabedoria é a única que pode ser chamada de longa. Por quê? Porque ele não vive apenas o seu tempo, ele anexa a si mesmo todos os séculos passados. Ele conversa com Sócrates, aprende com Platão, reflete com Zenão. Ele colhe os frutos dos esforços de todos os grandes homens que o precederam. Sua vida se expande infinitamente, transcendendo os limites biológicos do seu corpo. Ele se torna um cidadão do tempo e não um prisioneiro do calendário. A brevidade da vida só assusta quem não tem nada dentro de si. Para quem construiu um caráter sólido, a morte é apenas o fechamento de um ciclo natural. O medo da morte é, na verdade, o medo de não ter vivido. Quanto mais você aproveita o seu tempo com o que é nobre, menos poder o medo tem sobre você. O arrependimento é o que torna o fim da vida insuportável, não a perda da existência em si. Portanto, a solução para o medo do fim é começar a viver com propósito agora mesmo. Pense no tempo como um solo fértil. Você pode plantar flores e frutos que alimentarão sua alma, ou pode deixar que o mato e os espinhos tomem conta. A maioria das pessoas deixa seu terreno baldio, esperando que alguém venha e cultive por elas. Mas ninguém pode viver a sua vida por você. Ninguém pode tomar as suas decisões ou enfrentar os seus medos. O cultivo do seu tempo é uma tarefa solitária e intransferível. É a sua obra de arte mais importante. Sêneca nos lembra que a natureza nos deu tudo o que precisamos para sermos felizes. O problema é que criamos necessidades artificiais que nos tornam escravos. Trabalhamos para comprar o que não precisamos, para impressionar quem não gostamos, usando o tempo que não temos. Romper esse ciclo é o primeiro passo para uma vida longa em significado. É preciso coragem para simplificar, para dizer chega ao excesso e focar no que realmente nutre o espírito. Não permita que a sua vida seja apenas um borrão de atividades desconexas. Crie uma linha condutora, um propósito que unifique os seus dias. Quando você sabe para onde está indo, cada passo ganha importância. O tempo deixa de ser um fluxo caótico e passa a ser o material de construção da sua própria imortalidade, através das suas ações e do seu exemplo. A vida é curta para quem é pequeno, mas pode ser imensa para quem decide crescer interiormente. Chegamos então ao ponto crucial: como aplicar tudo isso de forma prática no nosso dia a dia?
Como podemos, de fato, retomar o controle da nossa própria existência e parar de desperdiçar o nosso bem mais precioso com o que não importa. A solução estoica para a brevidade da vida começa com a posse total do próprio tempo. Sêneca afirma que o maior presente que você pode se dar é o autodomínio. Isso significa estabelecer limites claros entre o que é seu e o que pertence ao mundo. Você deve ser o vigia do seu próprio portal mental, decidindo quem entra e o que permanece. Se você não escolher como usar o seu tempo, o mundo escolherá por você, e a escolha do mundo nunca será a sua felicidade ou o seu crescimento. Para ser dono do seu tempo, você deve primeiro aprender a dizer não. Diga não a convites que não lhe interessam. Diga não a tarefas que apenas drenam sua energia sem propósito. Diga não à necessidade de estar sempre disponível para os outros. O seu tempo é a sua vida. Quando você diz sim para algo sem importância, você está dizendo não para si mesmo. O sábio é aquele que é generoso com seus conselhos e sua ajuda, mas avarento com suas horas de reflexão e trabalho pessoal. Pratique o que Sêneca chama de retiro interior. Mesmo no meio da agitação da cidade ou do trabalho, você pode criar um espaço de silêncio dentro de você. É a capacidade de não se deixar afetar pelo caos externo, mantendo o foco no que é essencial. Esse retiro não é uma fuga, mas uma recarga. É o momento em que você se desliga das distrações digitais e sociais para se reconectar com seus princípios. Sem esses momentos diários de solidão deliberada, você será arrastado pela correnteza da trivialidade. Outra prática essencial é a revisão constante. No final de cada dia, faça um balanço honesto das suas horas. Sêneca seguia o conselho de Sextius, perguntando-se todas as noites: que vício eu combati hoje? Que virtude eu pratiquei? Em que eu melhorei? Esse hábito transforma o tempo em uma ferramenta de evolução. Você para de repetir os mesmos erros e começa a construir um progresso real. O tempo deixa de ser um inimigo que foge e passa a ser um aliado que constrói. Valorize o lazer nobre. Dedique tempo para ler os clássicos, para contemplar a natureza, para ter conversas profundas e para exercitar sua criatividade. Isso não é perda de tempo, é o investimento mais rentável que existe. O conhecimento que você adquire e a serenidade que você cultiva são os únicos bens que a fortuna não pode lhe tirar. Eles permanecem com você até o último suspiro, dando dignidade e peso à sua existência, independentemente das circunstâncias externas. Não espere pela aposentadoria para ser livre. A liberdade é um estado mental que você pode acessar agora. Ela vem do desapego aos resultados e do foco total na excelência da sua ação. Quando você trabalha com presença e propósito, o trabalho deixa de ser uma carga e passa a ser uma forma de viver. Sêneca trabalhava arduamente, mas nunca permitia que o trabalho possuísse sua alma. Ele servia ao Estado, mas pertencia a si mesmo. Esse é o equilíbrio que devemos buscar no mundo moderno. Encare a sua mortalidade todos os dias. O conceito de memento mori, lembre-se de que você vai morrer, não é para lhe entristecer, mas para lhe dar perspectiva. Quando você entende que este dia pode ser o seu último, as pequenas irritações perdem o valor, o rancor desaparece e a importância de agir com bondade e coragem aumenta drasticamente. A consciência da morte é o tempero que dá sabor à vida. Ela nos impede de sermos fúteis e nos obriga a sermos verdadeiros. Lembre-se de que a vida é um empréstimo da natureza, não um direito permanente. O universo nos emprestou o tempo e ele pode pedir de volta a qualquer momento, sem aviso prévio. A melhor maneira de agradecer por esse empréstimo é usá-lo da melhor forma possível. Se você viveu um único dia com plena consciência e virtude, você já cumpriu o seu propósito. A longevidade é um bônus.
mas a profundidade é o objetivo. Não busque viver mais anos, busque viver mais vida dentro de cada ano. Ao final desta reflexão, a pergunta que fica para você é: o que você fará com o tempo que lhe resta? Você continuará permitindo que ele escorra entre seus dedos como areia, ou decidirá, a partir deste exato momento, que cada segundo será um tijolo na construção da sua soberania pessoal? A vida é vasta para quem sabe onde quer chegar e não desperdiça seus passos em caminhos que não são seus. Honre o seu tempo. Honre a sua existência. Não deixe que Sêneca tenha escrito essas lições em vão há 2000 anos. Elas foram feitas para você, aqui e agora. A brevidade da vida é um fato, mas a grandiosidade da sua jornada é uma escolha sua. O relógio continua batendo, mas agora você é quem decide o ritmo da dança. A brevidade da vida é a verdade mais dura e, ao mesmo tempo, a mais libertadora que podemos enfrentar. Sêneca não nos deixou essas lições para que nos sentíssemos culpados pelo passado, mas para que pudéssemos resgatar o futuro. A partir de agora, cada vez que você sentir a tentação de procrastinar, lembre-se da ampulheta. Lembre-se de que o tempo que você desperdiça é a sua própria vida sendo jogada fora. Não há nada mais trágico do que chegar ao fim do caminho e perceber que você nunca saiu do lugar, distraído por sombras e ruídos inúteis. A vida não é curta. Nós é que somos lentos em começar a vivê-la de verdade. O manifesto que você ouviu hoje é um convite para o despertar. Deixe de ser um espectador da sua própria existência e torne-se o protagonista. Comece agora, no pequeno detalhe da sua próxima ação. Seja rigoroso com quem tenta roubar seu tempo e generoso com quem busca sua sabedoria. O legado de uma vida bem vivida não se mede em monumentos ou riquezas, mas na paz de espírito de quem sabe que foi o Senhor de seus próprios dias. Vá lá fora e viva com a intensidade de quem sabe que é mortal, mas com a calma de quem possui a eternidade dentro de si. Não adie sua felicidade, não adie sua virtude e, acima de tudo, não adie a si mesmo. O tempo é o seu único tesouro real. Proteja-o, use-o com sabedoria e transforme cada segundo em um ato de liberdade. A sua jornada estoica está apenas começando e o tempo finalmente está do seu lado, porque agora você sabe o valor que ele tem.